Olá, meus caros, comentário aqui na abordagem cristã. Esse vídeo vai ser dividido em três partes, em três temáticas ou notícias. A primeira, nós vamos falar acerca do João Amoedo, de uma proposta que ele tem bem, eu diria até indecorosa. Depois nós vamos falar do Chico Xavier, da sua psicografia acerca do futuro presidente do Brasil. E por fim nós vamos falar de fake news a respeito da denúncia, entre aspas, né, de Cabo Daciolo. A vinheta e já já eu volto com um comentário. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, dê o seu like e comente. Vamos às notícias. Primeira, com relação a Amoedo, do Partido Novo, presidenciável. Em entrevista na CBN Nacional, né, na sabatina, ele disse que realmente era a favor da taxação ou da cobrança de impostos das igrejas. Essa é a sua proposta. Além de defender também a adoção por casais homossexuais, ele é a favor de privatizações e, por outro lado, ainda é contra a descriminalização da maconha. No entanto, temos aí a questão emblemática, que seria a taxação de igrejas. Aí você pensa, o sujeito quer cobrar imposto de igreja. Ele, dentro dos presidenciados, é o mais rico, 425, um pouco mais de 425 milhões de reais de patrimônio ele tem. Quer privatizar os bancos. Você pensa, ele que tem esse patrimônio todo, teria que pagar mais imposto. Aquele que foi até proposto na Câmara, mas foi arquivado na Câmara de Deputados, para os empresários pagar imposto sobre próprios patrimônios, seria um imposto pago sobre grandes quantias ou patrimônios. Por exemplo, o Amoedo tem 425 milhões. Ele teria que, desses 420 e poucos milhões que ele tem de patrimônio, ele teria que dar, digamos assim, 10% para o Estado. Isso não foi aprovado. Agora, a taxação de igrejas, ele tem a proposta, e não é só dele, tem gente lá dentro do Congresso defendendo isso, infelizmente. Mas aí você pensa, infelizmente, não seria bom pensar assim, principalmente aqueles que não estão dentro de instituição religiosa. Inclusive tem um canalzinho aí do X, você sabe com quem eu estou falando. O sujeito até era ex-membro da minha antiga instituição religiosa, daquela que eu participava outrora. E ele defende isso, inclusive foi fazer aí alguns movimentos na frente das Assembleias de Deus falando acerca disso. Eu acho isso uma babaquice das grandes. Então, nós temos gente aí defendendo essas propostas. O que eu penso? Igrejas sérias, igrejas que querem levar o Evangelho de Cristo, que nós sabemos que podem até ser poucas, mas existem, e querem levar fé, querem levar comida, bebida para os necessitados, suprir as suas necessidades, levar o amor de Cristo, não deve ter taxação de impostos, porque eles estão fazendo benefício para a sociedade, estão visitando hospitais, os enfermos estão visitando presídios para a ressocialização dos mesmos. Existe uma série de fatores que igrejas sérias fazem para contribuir, para nós termos bons cidadãos. Então taxar ou colocar taxação, impostos nessas igrejas é a mesma coisa que você impedir a obra assistencial, filantrópica. Então teria que taxar todas as ONGs, organizações não governamentais, também as instituições filantrópicas e etc. Tem que pensar nesse sentido, porque nós não podemos generalizar. Agora, o que eu sou a favor? Eu sou a favor, sim, do portal Transparência,
que tem para o governo, que as igrejas, todas elas, sem exceção, teriam que ter esse portal de transparência. Não necessariamente para mostrar para o governo, até porque eles têm que dar conta de algumas informações para o governo, mas sim para os membros da igreja, mas sim para toda a instituição. Por exemplo, deixar lá no site da própria instituição, como faz o governo, ao chegar no final do mês, 300 mil reais foi gastado com limpeza, digamos assim, de grandes templos. 200 mil foi investido em ensino, ou 500 mil em filantropia, etc. E tudo ali bem detalhadamente. Porque você vai para as instituições, você não sabe o que se faz lá. Até com o seu dinheiro, até com as suas doações. Você dá porque confia de fato na boa vontade, no bom intuito da instituição, que vai ajudar os necessitados, que vai fazer realmente o papel do bom samaritano e etc. Mas você não sabe se de fato todo aquele teu dinheiro, aquela tua doação, a finalidade é aquela, ou se é para enriquecimento de uma determinada instituição ou cúpula da mesma. Então eu defendo esse portal transparente e que um candidato sério deveria defender isso. Porque daí o que acontece? As falsas, não é para as boas, é para denunciar, se manifestar as falsas instituições religiosas. Porque daí dá para se questionar aos próprios irmãos. E os questionar, puxa vida, 300 mil para fazer uma repartiçãozinha? Como muitos hoje questionam quando você vê numa obra do governo 500 mil para arrumar uma coisinha só, 500 mil, 5 milhões, né? Para ter essa noção que hoje em dia ninguém tem, e está com os olhos vendados por conta da alienação e por conta, obviamente, da lavagem cerebral que é feita nessas instituições que não são sérias. Então eu defendo isso. Agora, taxar essas instituições, colocar impostos, isso realmente é ideia de governo cético, comunista, incrédulo, e quer impor o seu ceticismo, que quer impor o leninismo, o estado de Lênin, que quer impor esses estados que nós já conhecemos, como lá da China, que tem a igreja oficial do estado, quer controlar tudo. No Brasil nós não podemos ter isso, porque tanto a igreja não interfere no estado, como o estado não interfere na igreja. Fica bem claro. É óbvio que se for para o Congresso, dificilmente vai passar, porque tem uma forte represária da bancada evangélica, e até mesmo do portal Transparência. Essa bancada evangélica pode ser contrária, né? Mas o certo é, de fato, o portal Transparência deveria ser implementado. E defendo também a multa para instituições que não são sérias para, então, ter condenação nesse sentido. Até em alguns aspectos há, porque tem alguma cobrança de imposto, por exemplo, em venda de livros e de CDs, que isso o Estado não dá prerrogativa. O Estado dá prerrogativa para a instituição religiosa, né, não pagar impostos, né, não pagar tributos. Agora, se é algum trabalho que gere dinheiro e não tem um fito de ajudar o povo, e não tem nada associado à igreja, aí se paga. Como é o caso dos CD dos cantores, que geralmente é a parte, que é uma gravadora que é criada para a igreja, mas é uma gravadora à parte, não está no nome da igreja, está no nome de uma gravadora. E aí está no nome de uma pessoa física, tem que cobrar mesmo, independente se essa gravadora diz que é cristão ou não. Pois bem, esse é o pensamento amoedo. Tomemos muito cuidado, porque esse tipo de gente é que mais está crescendo. Esse tipo de pensamento é o que mais está se crescendo aí, inclusive daquele grupinho, como já disse, que está se manifestando de uma maneira equivocada e não sabe enxergar as coisas, quer generalizar, acha que o problema é a instituição, que o problema é o templo, que o problema é a religião. O problema não é a instituição, não é o templo, não é nada disso. O problema é os picaretas, os falsos profetas que estão dentro dessas instituições, e instituições que outrora eram sérias já não são mais, e outras que já começaram não sendo sérias. Esse é o grande problema. Agora não podemos generalizar. Vamos a outra notícia. Saiu aí, inclusive em canais grandes, né, a psicografia de Chico Xavier em 1952.
que falava acerca do Brasil e falava acerca de um novo rumo para o Brasil, que existiria uma pessoa que ia governar o Brasil que seria honesta, que poderia até ser mesmo questionada pelos seus posicionamentos, mas não pelo seu caráter. Era uma pessoa de reputação ilibada. Enfim, e no final dessa psicografia vai dizer que essa pessoa será aquela que tem um nome com a letra inicial do Brasil, que é B. E aí, associando uma coisa com a outra, a especulação, então é Bolsonaro, porque B é Bolsonaro. Mas aí é uma incongruência, porque o nome do Bolsonaro não é Bolsonaro, é Jair Messias Bolsonaro. Aí vem os bolsomínios e dizem, mas nós conhecemos ele mais como Bolsonaro, é seu sobrenome. Ali na psicografia está dizendo que é nome, não é sobrenome. Então, não podemos nem considerar isso. E aí, se nós formos analisar, você sabe como é o nome do Daciolo? O nome do Daciolo não é Daciolo, o sobrenome dele é Daciolo. Agora, o nome dele é Benevenuto Fonseca dos Santos Daciolo. Então é o Daciolo, é o Benevenuto Daciolo que vai ser, porque ele se encaixa nesse perfil dessa psicografia. Até alguns pontos, até mais do que o próprio Bolsonaro, né? Não estou aqui defendendo espiritismo, não estou aqui defendendo psicografia, até porque eu não creio em nada disso, né? Respeito quem frequenta esses ambientes, ou está nessas religiões, mas à luz do Evangelho, o espiritismo não encaixa. O espiritismo é uma heresia e eu já até diria, uma lavagem cerebral que já vem lá de Allan Kardec, passando aqui pelo senhor Chico Xavier. Então veja, canais dizendo que é Bolsonaro pelo espiritismo. Agora surge uma série de evidências, né, de mensagens subliminares. Surge tudo isso. É lamentável, né? O Brasil, que é o Brasil das superstições, que não sabe discernir as coisas. Por fim, a fake news, né? Aí do Gazeta do Povo, até uma irmã me colocou aqui, eu fui checar a informação, de fato, o Gazeta do Povo é do Paraná, e o Paraná um pouco está dividido entre Bolsonaro e Álvaro Dias, e é óbvio que eles vão distorcer, né, algumas informações. Eu até tenho um vídeo que mostra que tanto a Gazeta do Povo e um repórter lá, um comentarista lá da época, falando acerca que Daciolo vai renunciar e tal. Isso é uma falácia, é uma mentira. Eu vou deixar aquele vídeo lá e vou mudar o título, colocar como fake news. E está muito mais do que comprovado que isso é uma fake news, porque até a data de hoje nada surgiu no Facebook, no site do Patriotas, acerca da renúncia de Cabo Daciolo. Ele mesmo que já disse que não renunciaria, poderia até o partido incomodar, mas o que dá a entender é que não. Trabalho para um determinado jornal estão sujeitos à ideologia, ao partido desse proprietário do jornal. Então, não podemos realmente confiar. O importante é nós pegarmos e analisarmos os fatos que são aí noticiados e refutá-los e mostrar a fake news, né? E mostrarmos aí, eu diria até a mitomania, ou seja, alguns jornais têm a mania de pegar mentira, de fraudar notícias para enganar o povo, para formar uma opinião contrária, divisória, que vai deixar à margem a dúvida, deixando à margem a dúvida, dá então audiência e também faz com que as pessoas que já têm dúvida começam a duvidar daqueles que são, entre aspas, os inimigos e passam de alguma maneira a então ter mais certeza daquele candidato, no caso aqui específico das eleições do candidato à presidência da República, a votar nele. Porque eu já vi muitas notícias que, por exemplo, do caso do Bolsonaro, pessoas que estavam em dúvida com relação ao Bolsonaro passaram a ter certeza, né? Agora, por conta desse fato da facada.
né? Até mesmo dizem aí, aí vem a questão, notícias que petistas estariam votando em Bolsonaro. Aí você pergunta, será que isso é verdade? Será que também não tem uma mídia que trabalha por Bolsonaro, assim como tem pelo PT e tantas outras siglas e partidos que aí estão? Então tem que raciocinar nesse sentido também. Às vezes eu trago aqui as notícias, as pessoas acham que do canal que eu estou acreditando piamente no que está sendo falado ali. Não, só trago para depois fazer a refutação, porque é terrível, né? Você não pode confiar na mídia, ainda que os jornalistas no jornalismo aprendem que devem, né, procurar os dois lados da mesma moeda para checar a verdade. É lamentável. Uma coisa interessante é que eu estava vendo no UOL, até eu ia trazer como notícia, mas acabei perdendo o áudio e não consegui colocar ontem, que era uma notícia que eu estava refutando, dizendo que o Cabo da Ciolo apenas participou de um debate. E agora eles retificaram, às 4 horas, já faz acho que 8 horas da manhã, retificaram essa notícia. E ele participou de 2 debates. Até que enfim, porque realmente as pessoas que são leigas, que não conhecem muito bem o Daciolo, ele está se escondendo, não participa de debate. Ele participou dos principais debates até Bolsonaro levar esse ataque. Ele não participou desse último, eu tenho toda certeza. Não foi por a questão do monte, porque ele poderia descer do monte, porque ele desceu para fazer outras burocracias do próprio partido, ou inclusive fazer algumas pendências com relação à sua própria família, certo? Pagar água, contas, nesse sentido. Mas foi porque o Bolsonaro levou a facada e porque o cenário do Brasil não era propício para aquilo, né?